Eis a história de Jacó. José tinha 17 anos. Ele apacentava o rebanho com seus irmãos. Era jovem, com os filhos de Bala e os filhos de Zelfa, mulher de seu pai. E José contou ao seu pai o mal que deles se dizia. Israel amava mais a José do que a todos os outros filhos, porque ele era filho de sua velhice. Mandou-lhe fazer uma túnica adornada. Seus irmãos viram de seu pai que o seu pai o amava mais do que os outros, e então o odiaram-no e o tornaram incapazes de lhe falar amigavelmente. Ora, José teve um sonho e o contou a seus irmãos, que o odiaram mais ainda. Disse José: ouve o sonho que eu tive. Apareceu-me que estávamos atando feixes nos campos, e eis que meu feixe se levantou e ficou de pé, e vossos feixes se arrodearam e se prostraram diante do meu feixe. Seus irmãos então responderam: queres acaso governar-nos como rei, ou dominar-nos como Senhor? E eles o odiaram ainda mais, por causa dos seus sonhos e de suas intenções. Ele teve ainda outro sonho, que contou a seus irmãos. Ele disse: tive ainda outro sonho. Apareceu-me que o sol, a lua e 11 estrelas se prostraram diante de mim. Ele narrou isso a seu pai e a seus irmãos, mas seu pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que tivestes? Iríamos nós então, eu e a tua mãe e os teus irmãos, nos prostrar diante de ti? Seus irmãos ficaram com ciúmes, mas seu pai conservou o fato na memória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém? Olha só, contei história para vocês aqui de um homem sonhador. Olha para esse que está do seu lado e fala assim: José era sonhador. Eu quero dizer olha só, interessante, irmão. Vamos entender então um pouco da vida de José, amém? Toda a história que eu vou narrar para você agora, ela está do capítulo 37 de Gênesis ao capítulo 49, amém? Como eu sei que você não lê a Bíblia na sua casa, eu vou traduzir e resumir toda a história para você aqui agora. Mas isso fica a lição de casa, Gênesis capítulo 37 ao 49. José, ele era filho de Jacó, amém? Jacó tinha então 12 filhos. Repitam o nome deles comigo: Rubens, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zabulon, Gade, Assé, Dan, Neftali, José e Benjamim. Olha só então, Jacó tinha 12 filhos. Um desses filhos se chamava José. José então, olha só, a palavra vai dizer que José já era sonhador, não é verdade? Era um homem que sonhava, e os seus irmãos já tinham o que dele? Inveja, ciúmes, porque José era um homem sonhador. José, quando conta o primeiro sonho para eles, fala assim: eu tive um sonho que os feixes de luz, o meu se levantava e os seus se postavam diante de mim. Irmão, o que é isso? Você está dizendo então que os nossos pais, nós vamos postar diante de você? Isso é uma blasfêmia. Olha só, está se achando poderoso. E aí Jacó teve outro sonho, olha só. Deus fala de novo para ele através de outro sonho. E ele vai falar assim: pai, então eu tive outro sonho. Esse outro sonho, e contou toda a história do sonho ali para Jacó e para os filhos de Jacó e seus irmãos. E aí Jacó o repreendeu. Mas há um detalhe: Jacó o repreendeu, mas guardou aquilo na memória. Olha só, irmão, presta atenção. A palavra vai iniciar dizendo que José era filho da velhice de Jacó. Por quê? Quando Jacó foi ter José, em um dos seus casamentos, Jacó já tinha mais de 45 anos. Então Jacó era muito velho. E naquela época, até hoje, um homem com 45 anos ter um filho já é algo muito difícil. Então Jacó tinha um amor especial por José, porque ele era fruto da sua velhice. Então veja bem, através disso, quando Jacó olha ali para José e repreende ele e o exorta daquele sonho que ele havia tido, ele então guarda aquilo no coração dele e continua a passar
os dias, né? Vai passando o tempo. E aí o dia então que os irmãos José combinam com o seguinte, ó, vamos fazer o seguinte, vamos acabar com a vida daquele cara. Ele está sonhando, não é tão de besteira que ele está sonhando, meu. Ei, tudo isso que ele está sonhando. Não, vamos acabar com a vida dele. Então que a palavra vai dizer que um determinado dia, quando os seus irmãos estavam lá no pasto, trabalhando na roça, José então sai e vai levar a marmita para aqueles irmãos. Quando José está em direção a Rubens e os outros irmãos, eles olham de longe vindo José e falam assim, é agora, vamos acabar com ele agora, galera. Ele está vindo, vamos fazer uma coisa. Os irmãos falam assim, o que a gente vai fazer? Aí eu falo assim, a gente mata ele. Aí Rubens falou assim, não, matar não pode, porque se a gente matar, nosso pai vai descobrir que a gente matou. Então vamos fazer o seguinte, vamos jogar ele naquele poço. Foi então, José veio, eles amarram José, jogam José no poço. A palavra não vai dizer como José caiu no poço, mas imagina comigo, irmão, o poço tinha mais ou menos ali 6 metros de profundidade. Imagina só o lodo que aquilo estava, o cheiro daquela água velha parada que aquilo estava. Imagina como era o estado daquele poço. José então foi jogado lá dentro daquele poço. Quando ele estava dentro daquele poço, o que eles fizeram? Rubens e os outros irmãos, para mascarar a morte de José, eles tinham matado o novilho. Quando eles matam o novilho, eles sujam a túnica de José com o sangue do novilho para apresentar para Jacó. Então eles vão lá e falam assim, ó pai, o seu filho querido, chamado José, ele morreu. E aqui está a túnica dele com o sangue, como a prova da morte. Ele foi atacado por um urso. E Jacó então fica triste, o filho dele mais predileto havia morrido. Olha só o que está acontecendo na palavra de Deus. É então que Jacó ele é vendido para o Egito, para os mercenários. Então passam os mercadores, compram José como um escravo e levam ele. Então você imagina José sendo levado como escravo, chega num determinado lugar onde eram feita a compra dos escravos naquela região. Ali estava José, e passa um homem chamado Potifar. Potifar, ele era o general do Egito. O que o general fazia? Abaixo do imperador, abaixo do faraó, estava somente o general, aquele que mandava em todas as forças do Egito. Então olha só, Potifar tinha poder, sim ou não? Então Potifar vai lá e fala assim, eu quero esse rapaz aqui. Não sei porquê, mas ele se destacou dos outros. E eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Nós falamos aqui no início que quando eu e você olhamos para uma pessoa, nós sabemos que ela é sonhadora, sim ou não? Por que você acha que Potifar olhou para José e falou assim, esse cara é diferente, eu vou levar ele comigo? Porque Potifar já estava vendo algo especial na vida de José. Foi então que Potifar compra José, e José é levado para trabalhar para Potifar. José começa então como o limpador. O que José fazia? Diante do palácio de Potifar, ele limpava a frente do palácio. Só quero dizer uma coisa para você, limpador por limpador qualquer um poderia ser, mas José era diferente. José era um limpador que sonhava, ou melhor, um limpador sonhador. Essa é a diferença. Então José limpava com maestria. Ninguém limpava a frente do palácio melhor que José. É então que Potifar olha aquele cara fazendo aquilo e fala assim, não, está muito limpo isso daqui, vamos promover ele. De limpador ele vai ser faxineiro do palácio. Então José sai de fora do palácio e começa a trabalhar dentro, organizando todo aquele lugar para deixar tudo impecável. Então olha, veja bem, de faxineiro por faxineiro qualquer um poderia ser, sim ou não? Sim. Mas José era diferente. O que ele era? Aleluia. O que ele era? Ah, louvado seja Deus, está prestando atenção então. Irmão, então José olhou para aquele lugar, aquele palácio maravilhoso, e começou a limpar como ninguém limpava, porque José era sonhador, José era diferente dos outros, e começou a limpar, e Potifar olhava aquilo, caramba, tá limpo mesmo, hein? Tô gostando desse cara. É então que Potifar fala assim, vem cá José, você está limpando muito bem, eu não quero mais que você só limpe aqui, o meu palácio, eu quero que você seja o meu mordomo. Então olha só, veja bem, de mordomo para mordomo qualquer um podia ser, sim ou não? Mas Potifar era de novo. José era diferente. José era um aleluia.
Então José passa aquele momento a ter todas as chaves do palácio. Ninguém entrava ou saía do palácio sem José estar sabendo, porque ele quem controlava a saída e a entrada, quem dorme, quem levanta, quem come, quem almoça. Então é José que está mandando lá dentro. Só que José ele tinha algo especial. José era diferente. José era sonhador. Só que quero dizer uma coisa para você. Lá no começo da história de José, quando ele começou a revelar os seus sonhos para os filhos, para os irmãos, o que os irmãos dele acusaram ele de blasfêmia, não é verdade? Porque eles tinham algo sobre a vida de José, que era o ciúme, a inveja. E eu quero dizer uma coisa para você: o diabo ele tem ódio das pessoas que sonham, o diabo ele tem raiva dos sonhadores, amém? Então você que tem sonho e levantou a mão no começo dessa pregação, o diabo ele tem raiva de você, porque você tem sonhos. Então veja bem, José então era o mordomo daquela casa. E então o diabo para acabar com a vida de José, coloca então a mulher de Potifar, a mulher mais bonita do Egito. Olha só, aquela mulher deslumbrante se aproxima de José, e José fala assim: não, sai de mim, afasta-te de mim, eu não posso fazer isso. José sai correndo e se tranca no seu quarto. E aquela mulher, a mulher de Potifar, tinha interesse na vida de José, tinha interesse no homem que José era. Porque como eu e você falamos no início dessa pregação, quando nós olhamos alguém que sonha, nós sabemos que aquela pessoa é diferente, sim ou não? Olha para a pessoa que está do teu lado e fala para ela: eu sei que você é diferente. Eu sei que você é diferente. Você tem sonhos. Você é um sonhador. Mas veja bem, o diabo tem ódio daqueles que sonham. Então quando José estava lá exercendo com maestria o seu trabalho, vem novamente a mulher de Potifar para cima de José, toda se engraçando sobre a vida dele, sobre ele. Então na hora que ele vai cair, na hora que ele vai correr, ela consegue um pedaço da túnica de José. José se tranca no quarto e fala assim: louvado seja Deus. Ai, ela quase pegou eu agora, mas agora eu estou bem aqui, porque ela ficou do lado de lá. Afasta-te de mim, Satanás. Olha lá, fugir da aparência do mal, vai dizer a palavra. E José ficou ali. E do outro lado estava a mulher de Potifar querendo se engraçar com José, amém? Você sabe que tipo de gracinha é essa, amém? Olha para a pessoa que está do teu lado e fala: você sabe. Irmão, olha só, veja bem. Foi então que Potifar chega no palácio, o general do Egito. Quando Potifar desce do seu cavalo, com toda a maestria do general, com aquela roupa de ouro, a mulher de Potifar chega para ele e fala assim: meu senhor, o seu mordomo veio para cima de mim, ele quis algo comigo. E olha só, como prova, aqui está o pedaço da túnica dele. Potifar então olha a túnica de José e fala assim: ele me traiu. Potifar então vai até o quarto de José. Quando Potifar está chegando no quarto de José, a porta estava fechada, porque José estava se protegendo da mulher do Potifar. Mas sabe aqueles olhos de peixe que você dá aquela olhadinha e vê quem está do outro lado? Eu acho que José deve ter olhado ali, olhou pela fechadura: agora é Potifar, agora tá tranquilo. E saiu. Na hora que ele sai, está Potifar vindo com todos os seus exércitos, com todos os seus soldados, e mandam prender José. José é preso, irmão. Olha só a merda que acontece na vida de José. Ele tinha sido jogado no poço lá atrás, agora estava sendo preso. Por quê? Na vida de alguém que sonha, nada pode dar certo até o final. Sempre vai ter algo que empata o realizar de Deus. É então que nesse momento José é preso. José está na cadeia. Passam-se 2 anos. José está na cadeia. Entram 2 homens, um copeiro e um padeiro. Os 2 trabalhavam para o faraó do Egito, amém? Então eles não se conheciam. Quando José estava ali na cadeia, preso por preso, qualquer um pode ser. Mas um preso sonhador não é todo mundo que pode ser, amém? José era diferente. O que José era? Sonhador. O que ele era? Sonhador. Aleluia. Então José, ele tinha ali dentro da cadeia, quando ele estava preso, ele era escravo, ele que mandava ali, ele que organizava ali, porque ele tinha essa organização. Ele era um sonhador, ele era um cara que articulava, ele imaginava e pensava os planos de Deus. Então foi então que aparecem os 2, o copeiro e o padeiro.
E à noite José vê o copeiro tendo um sonho, sabe? José fica olhando à noite, esse cara está tendo um sonho. E o copeiro. O dia amanheceu, José se aproxima do copeiro e fala para ele: você teve uma boa noite? Aí o copeiro fala: mais ou menos assim e tal. Você teve um sonho, não teve? Aí o copeiro falou: tive um sonho sim. Fala para mim o seu sonho. E então o copeiro olha para José e fala assim: ei, amigo, quem é você para falar quem é meu sonho? Você é intérprete do sonho agora? Que isso? Mas é então que o copeiro fala do sonho para José. Então eu tive um sonho que eu segurava um cálice, e com o cálice segurado, com a minha mão eu apertava um cacho de uva, e aquele vinho, aquela água que saía da uva preenchia totalmente aquele cálice. Então José olha e fala assim: vou traduzir o seu sonho. Daqui a 3 meses você vai sair daqui e você vai voltar para o teu posto de copeiro. E o cálice que você viu, o cálice que você via ao espremer o vinho, a uva era um cálice de vinho que você apresentava novamente para o faraó. Então o copeiro começou a se emocionar. Imagina a felicidade daquele cara. Você na cadeia, alguém fala para você: cara, você era líder ali, ó, você estava lá com o faraó, vivia no ouro, só ali no melhor. Do nada você é preso. Aí alguém fala para você que você vai subir e você vai voltar lá, porque o Senhor vai te colocar lá de novo. Olha só, então o copeiro ficou todo emocionado. E aí o copeiro ainda fala para José: quando eu sair daqui, eu tiro você daqui. E aí José fala: tá, estamos juntos então, tá fechado. Só que aí tinha um outro cara que eu falei para vocês que era o padeiro, sim ou não? O padeiro olhou aquela cena, se aproximou de José e falou assim: ei, você que é o intérprete de sonho aí, então interpreta meu sonho aqui. Eu tive um sonho que na minha cabeça eu levava um cesto, e nesse cesto tinham pães, e desses pães eu via os corvos virem comer esses pães, e eu tentava apacentar, espantá-los aqui, e eles vinham comer. E aí José falou: meu querido, você quer ouvir a tradução do seu sonho? Ele falou: quero. Daqui a 3 meses você vai sair da cadeia, porém você vai ser decapitado e os corvos vão comer a sua cabeça. E aquele homem: o que você está falando? Isso é uma blasfêmia. Como você fala para ele que ele vai ser liberto e eu vou ser morto? Então passam-se anos, o que José havia interpretado através daquele sonho se cumpriu. O copeiro voltou a trabalhar com o faraó. Dá uma salva de palmas. Porém, o padeiro veio a ser morto, decapitado, e os corvos comeram a cabeça dele. E olha, veja bem, então foi chegado um tempo que o faraó levanta lá dos seus aposentos, chama o seu mordomo e fala assim: ei, venha cá, eu quero te falar uma coisa. Eu tive um sonho, eu sonhava com 7 vacas gordas, e depois vinham 7 vacas magras e comiam essas vacas. E depois eu tive um outro sonho, 7 espigas gordas, depois naquele lugar apareciam 7 espigas secas. O que isso quer dizer? Então o mordomo falou: já sei, vamos chamar todos os cartomantes, macumbeiro, espírita, evangélico, tudo que realiza sonho nesse lugar, chama todo mundo. A palavra vai dizer que vinham 147 sábios naquele lugar, porque era o número de denominações que ali haviam. Então apareceu todo mundo lá, aquele pessoal, e o faraó falou assim: quem de vocês pode traduzir o meu sonho? Foram 7 vacas magras, 7 vacas gordas, e depois 7 vacas magras, 7 espigas gordas, e depois 7 espigas secas. E daquele lugar ninguém conseguiu interpretar o sonho do faraó. Foi então, irmão, veja bem, quem estava naquele dia, naquela cerimônia, servindo vinho ao faraó? O copeiro. Lembra daquele copeiro lá atrás, que José havia falado que aquele sonho que ele havia tido, ele iria voltar a trabalhar com o faraó e servir novamente o vinho? Então o copeiro falou assim: Senhor, quando eu estive na cadeia, um homem chamado José, ele traduziu o meu sonho, falou que eu voltaria para cá. Eu acho que ele pode te ajudar. Olha só, o copeiro lembrou de José aquilo que ele havia prometido lá na cadeia. Então o faraó fala: mandem chamar esse homem.
E José então chega. Imagina a situação de José, um homem que passou a vida inteira sofrendo, irmão. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala para ela, você está bem. Você nem sofre tanto assim. Tem uns irmãos mais substância igual eu assim, já está mais forte. Imagina José lá na cadeia, passou todo esse período. Irmão, então vai vendo. Quando o faraó olha para José e fala para ele assim: veja bem, eu tive um sonho. Sonhei que os 7 vacas gordas estavam no pasto e vinham 7 vacas magras e as comiam. Depois eu tive outro sonho, aonde no pé davam 7 espigas gordas e depois vinham 7 espigas secas. José então olha para o faraó e fala assim: ó, veja bem, os 7 representam 7 anos. Se foram 7 espigas gordas, significa então que serão 7 anos de muita fartura para o Egito. Porém, virá a seca, serão também 7 anos de seca. E essa seca, se você não tomar cuidado, consumirá os 7 anos de fartura. E aí o faraó olha para aquele cara já emocionado: você tem razão, José. Hoje eu te dou o anel. O anel que José recebeu do faraó naquele momento era um anel que, se José carimbasse qualquer folha, qualquer pergaminho, qualquer papiro com aquele anel, nem mesmo o faraó podia revogar aquela lei. Porque o faraó estava colocando José abaixo somente dele, acima de todos os outros. Então José se passa agora acima de Potifar e de cima de todo o Egito. E Faraó fala para ele: José, a partir de hoje você vai ser o homem então que vai administrar o Egito. Porque se o Senhor revelou essa tradução do sonho a você, você que é o homem incumbido de fazer com que o Egito passe 7 anos de fartura e sobreviva 7 anos de seca. Irmão, e não foi diferente. Vieram 7 anos de fartura, vieram 7 anos de seca, mas o Egito estava como, irmão? Tranquilão. Fala para a pessoa que está do seu lado: o Egito ficou tranquilão. Eles tinham comida em abundância para aquele período. Só que, irmão, veja bem, a seca não estava consumindo somente o Egito, começou a consumir as regiões em volta do Egito. E foi então que lá na cidade bem distante, um povo já sem comida, já sem ter o que comer, começou a caminhar em direção ao Egito. Olhou para o guarda lá, aquelas pessoas, eram 11 pessoas, mais o pai e a mãe, e falaram assim: nós precisamos de comida, nós viemos de tão distante, mas nós não temos o que comer, o que você tem a nos oferecer? E aí o guarda falou: espera um momentinho aí, que eu vou chamar José. Espera um momentinho aí, que eu vou chamar quem administra. Então chega José à frente daquelas pessoas, e aquele povo começa a chorar: me dá comida para nós, porque nós não sabemos o que fazer. A seca consumiu e comeu tudo que nós tínhamos. Agora nós não sabemos mais o que fazer. Nos ajuda, nos ajuda, nos ajuda. As pessoas que estavam aos pés de José naquele momento era a sua família. A mesma família que lá atrás, os mesmos irmãos que lá atrás haviam traído ele, hoje eles estavam prostrados diante dos pés de José. Porque eu quero te falar uma coisa: promessa de Deus, a palavra vai dizer que tudo que sai da boca de Deus, ela não volta, porque tudo que sai da boca de Deus, ela precisa ser cumprido, amém? Amém. E o Senhor havia realizado naquele momento e falado para José: tive um sonho, apareceu-me que o sol e a lua e 11 estrelas se prostravam diante de mim. Vou traduzir esse sonho para você. Tive então um sonho, apareceu que meu pai, minha mãe e meus 11 irmãos prostrariam diante de mim. Olha só, José estava tendo a revelação, estava se cumprindo o sonho de José que ele tinha tido lá atrás, amém? Olha só, irmão, então eu quero dizer uma coisa para você: o diabo, ele quer destruir os seus sonhos, ele quer destruir aquilo que você vem construindo até hoje. Sabe por quê? Porque a promessa de Deus, ele não quer que se cumpra na sua vida. Mas quando eu e você somos firmes verdadeiramente, nós temos que suportar esse período de deserto, porque um sonho de Deus, quando sai da boca de Deus, ele não pode mais voltar. Então, se ele saiu da boca de Deus, ele precisa ser cumprido no meio de nós.
Diego, vai me falando do tempo aí, irmão. Meu Deus, agora vai acabar a pregação que eu estou indo começar, meu pai. Vamos lá, irmão, presta atenção aqui. Eu quero ressaltar para você um versículo que nós não lemos, mas ele está aqui em Gênesis 37:19. Vai dizer: disseram entre si os irmãos quando olharam José chegando: eis que chega o tal do sonhador. Olha só, irmão, os irmãos José estavam olhando para ele falando assim: ah, esse é o tal do sonhador, ele está chegando. Isso foi lá atrás, antes dele jogarem José naquele poço. Quero dizer uma coisa para você. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: irmão, mas olha com verdade assim, irmão, você precisa sonhar. Você precisa sonhar, irmão. Fala para ele. Irmãos, nós temos que ser cristãos que sonham diariamente. Sabe por quê? Dentro da igreja está cheio de cristão morto, e cristão morto da igreja não edifica igreja. Você precisa voltar a sonhar com a tua casa santa, com o teu trabalho santo, com a tua família santa, com os seus amigos e com a sua santidade. Eu e você, nós paramos de sonhar. E sabe o que acontece quando a gente para de sonhar? A gente vem para dentro da igreja, senta num banco desse e começa a morrer das nossas próprias frustrações. Porque o sonho, quando não se cumpre, ele se torna frustração. E eu quero dizer uma coisa para você: se o sonho não se cumpriu, é porque não foi chegada a hora de ser cumprido. Amém? Amém. Então não fica frustrado porque não aconteceu, é porque ainda não é o momento. É tempo de Deus. O Kairos do Senhor é diferente do Cronos do homem. O Senhor, um dia pode durar 1000 anos, e um ano pode durar 1000 dias. Então, se a promessa de Deus e o Senhor não aconteceu na sua vida, é porque o Senhor, ele está ali ainda, ó, trabalhando. Se ele não trabalha ao seu redor, ele está trabalhando em você. Se eu e você não voltarmos a sonhar, nós seremos dentro da igreja cristãos mortos. E quando eu e você dentro da igreja somos cristãos mortos, nós vamos aí e conhecemos vários lugares desanimados, sem a ação do Espírito Santo de Deus, uns lugares chatos. Sabe por quê? O Espírito Santo não está mais habitando ali, porque ali não tem mais sonhadores, ali não tem mais pessoas, homens e mulheres que sonham. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: ei, cara, fala para ele aí. Ei, cara. Fala para ele, fala ao seu irmão: ei, cara, você é um sonhador. Irmão, sabe por que você é um sonhador? Porque eu quero dizer uma coisa para você: a gente conhece uma árvore através dos frutos. Então nós vamos conhecer os seus sonhos por aquilo que você é. Sem sonhos, irmão, nós não vamos dar fruto algum. Por isso eu quero falar para você: se você veio hoje para esse grupo de oração e você estava frustrado, você não tem mais sonhos, você não tem mais meta de vida, você está daquele jeito, deixa a vida me levar, vida leva eu. Irmão, você está desse jeito, em nome de Jesus, eu repreendo agora esse espírito de Zeca Pagodinho da sua vida. Não dá risada não, querido, é verdade. Os irmãos estão dando risada, isso aqui é brincadeira. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: eu repreendo a sua vida o espírito de Zeca Pagodinho. Sabe por quê, irmão? Eu e você temos que voltar a sonhar. Voltar a sonhar com os sonhos de Deus. Eu e você temos metas, temos projetos futuros, e nós precisamos voltar a sonhar. Sabe por quê? Nós temos que ser conhecidos, não pelas coisas que fazemos, mas pelo Espírito Santo que habita em nós. Quero te falar uma coisa: quem sonha os sonhos de Deus, sonha grande. Repete comigo: quem sonha os sonhos de Deus, sonha grande. Quem sonha os sonhos de Deus, sonha grande. Olha só, presta atenção. Aonde você queria estar hoje e aonde você está. Às vezes você queria estar numa festa da sua família, naquele churrasco, naquele futebol de domingo, assistindo o clássico lá do Santos e Palmeiras. Não sei onde você queria estar, mas o Senhor, Ele fez você voltar aqui hoje. Você está aqui hoje nesse grupo de oração porque Ele precisa falar para você: ei, acorda e volta a sonhar. Sonha os meus sonhos, que você vai sonhar grande. Se eu e você não sonharmos os sonhos de Deus, nós vamos ficar perdidos, nós vamos perder a nossa direção. E sabe qual é a nossa direção, irmão? É o céu.
Se eu e você pararmos de sonhar os sonhos de Deus, nós não estaremos sonhando mais com a nossa santidade. E sem sonhar com a nossa santidade, nós não estaremos mais sonhando com o Senhor. E eu quero voltar a dizer para você: nós conhecemos a árvore através dos seus frutos. Sabe um exemplo claro? A gente conhece, às vezes, alguns grupos de oração pelos servos daquele grupo de oração. A gente nem conhece o grupo. Pô, mas fulano é da onde? Ah, fulano é de tal lugar. Ah, do grupo Val. Então, cara, os caras é segundo nível. Os caras é next level aqui sim. Você entendeu, irmão? As pessoas têm que olhar para você e falar assim: ei, Celane, se você é desse jeito, querido, eu quero conhecer aquele povo que vive com você, porque as pessoas têm que olhar para você, irmão, e ver em você algo diferente. Elas têm que olhar para você e fazer aquilo que os irmãos José falaram: ei, olha lá quem está chegando, a Suiane, a tal da sonhadora. Olha lá quem está chegando, o Carlos, o tal do sonhador. Olha lá quem chega, olha só, o Natan, o tal do sonhador. Irmão, quando as pessoas olharem para nós desse jeito, aí sim nós estaremos assumindo um compromisso com Deus, que é sonhar os sonhos dele. Porque José, ele pensava grande, ele não pensava pequeno. Ele sabia que para onde ele devia chegar, aonde ele estaria, demoraria um tempo. Mas ele começou a se lapidar através disso. Ele começou a trabalhar na sua vida para que aguardasse que isso acontecesse. E eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Você está dentro hoje de um grupo de oração chamado ainda bem, sabe onde estão pelo menos, né? Não vieram vendado, ninguém largou vocês aqui na frente. Vocês estão dentro de um grupo chamado Irmão, esse grupo de oração só existe porque um homem uma vez sonhou. Esse grupo de oração Caminho da Luz, ele só existe aqui hoje porque um homem sonhou. Quando eu preparava essa pregação, eu me emocionei. Eu me emociono até agora. Porque esse homem, ele sonhou. E esse homem, ele tem nome. O nome desse homem se chama João Paulo. O sonho de João Paulo sobre esse grupo de oração foi tão grande, tão profundo, tão intenso, que o Senhor falou assim: João Paulo, para esse grupo de oração criar santos, para esse grupo de oração ter um sentido que leve as pessoas para o céu, para esse grupo de oração converter as pessoas, meu irmão, eu não vou precisar somente do seu sim, eu vou precisar da sua vida. E o João Paulo então falou: Senhor, eis-me aqui. E deu a sua vida por esse grupo de oração. Irmão, nós precisamos voltar a sonhar esse sonho. Um sonho que não é só mais meu, não é só mais seu. Um sonho que o João Paulo entregou lá na cruz do Senhor, quando ele entregou a própria vida. Esse sonho do João Paulo, se ele parar de ser sonhado hoje, esse grupo de oração ele perde o sentido. Porque o sonho do João Paulo era abrir um grupo de oração na Santa Rita de Cássia, um lugar que não aceitava grupo de oração, que não aceitava a renovação carismática católica. Mas pela ação do Espírito Santo de Deus, nós abrimos esse grupo de oração. E hoje, para a honra e glória do Senhor, nós trabalhamos as vidas aqui dentro. Nós damos valor novamente nessas vidas. E graças a esse sonho do João Paulo, que o preço que ele teve que pagar pelo sonho foi a própria vida, eu e você estamos aqui hoje celebrando 8 anos. Irmão, olha só o preço que José teve que pagar. Lá na palavra vai dizer: José, para ele conseguir que o sol e a lua e as 11 estrelas se prostrassem diante dele, ele precisou, irmão, colocar sua cara no pó, descer ao final lá daquele poço, depois de ficar 7 anos preso, para ele entender que o Senhor é maior que ele. E quando sai uma promessa da boca do Senhor, ela não pode voltar, ela precisa se cumprir. Só que para aquela promessa se cumprir, existe um preço a ser pago. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: você precisa pagar o preço. Você precisa pagar o preço. José, ele pagou o preço entregando a sua vida, se martirizando até o final, mostrando a sua vergonha. E o João Paulo, por esse grupo de oração, pagou o preço e entregou a sua própria vida. Eu quero dizer uma coisa para você: na palavra de Deus está cheia de história, que todo sonho, todos os sonhadores da palavra de Deus, eles passaram por um processo de deserto.
Sabe por quê, irmão? O sonho ele precisa passar no período de deserto, porque ele precisa ser trabalhado. O Senhor precisa trabalhar em você, trabalhar nas pessoas que estão ao seu redor, nas pessoas que convivem com você, nas suas amizades, no lugar onde você mora. Então olha só, o deserto não é o momento da ausência de Deus, não. É quando Deus fala assim: filho, só o momento que eu estarei trabalhando agora sobre a tua vida. E quando Deus se coloca em trabalhar sobre a tua vida, é aí sim, que lá no final, quando Deus trabalha, você paga o preço, que você vai alcançar o seu sonho, que essa promessa se realiza. Nós temos que voltar a sonhar novamente lá atrás, como o céu, irmão. Hoje em dia nós temos tantas pessoas que esqueceram que existe o céu. Nós não somos cidadãos desse mundo, nós somos cidadãos do céu. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: Senhor miserável, volta a sonhar com o céu novamente. Você é livre. Quero dizer uma coisa para você, irmão, em nome de Jesus. Quando você entrou nesse grupo de oração hoje, você estava escravo, como José estava lá na cadeia, lá na prisão. Em nome de Jesus, hoje o Senhor te liberta dessa escravidão, e o Senhor já está trabalhando no seu sonho. O Senhor já está trabalhando na sua promessa. O Senhor já está trabalhando naquilo que foi prometido na sua vida. Só que você precisa esperar, você precisa se entregar e buscar isso. Porque quando esse grupo de oração nasceu, quando o homem sonhou, esse sonho precisava de força. E outras pessoas que estavam junto com esse homem começaram a sonhar o mesmo sonho dele. E quando essas pessoas começaram a sonhar esse mesmo sonho, esse grupo de oração nasceu e foi criando corpo, foi criando forma, foi trabalhando nos céus. E assim vai, irmão. A promessa de Deus para esse grupo de oração não acabou, e a promessa de Deus para a tua vida só está começando. Porém, você precisa levantar sua bunda desse chão que você está, levantar sua bunda no final do poço que você se encontra, e acreditar que o Senhor está trabalhando no seu sonho. E você precisa pagar o preço, irmão. Sabe como é que é pagar o preço? Se você está no fundo do poço, você precisa, para realizar seu sonho, subir lá em cima. Irmão, você vai pagar o preço? Vamos subir escalando esse poço. Mas se o preço não for pago, o sonho não vai ser realizado. Então olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: você precisa pagar o preço. Você precisa pagar o preço. Quem aqui tem sonho? Levanta a mão. Ó, diminuiu, né? Você no começo jamais sonhador. Eu falei desse lado do sonho, ninguém mais sonha. Quem aqui é sonhador? Levanta a mão. Quem aqui gosta de sonhar com o céu? Continua com a mão levantada. Amém. Abaixa os braços. Eu convido você a sonhar pela vida da sua família, a sonhar pela santidade da sua casa, a sonhar pela sua santidade, a sonhar com o céu, porque hoje nós somos livres. O Senhor, Ele nos libertou da escravidão, nos libertou lá do cativeiro, e hoje nos faz livre, porque Ele está trabalhando para nos levar ao céu. Ele está trabalhando para realizar em nossa vida esse sonho a qual foi prometido. Irmão, tem muitas promessas na minha vida que o Senhor está trabalhando ainda. Você acha que o José está segurando esse microfone aqui, ele é perfeitão? Misericórdia. Vocês não viram meu guarda-roupa? Minha mãe que o diga. Irmão, mas é a vida, Deus está trabalhando. Mas deixa Deus trabalhar, entendeu? Eu e você temos que pagar o preço enquanto isso. É o martírio, é o sacrifício. E quero te dizer uma coisa, olha aqui para mim. Quando eu e você nós cansamos dessa caminhada, nós esquecemos que precisamos pagar o preço. Sabe aonde nós vamos buscar o alimento para nos saciar e nos fazer caminhar? Sabe aonde? Ali, ó. A Eucaristia, a Santa Missa, o encontro diário com o Senhor, o alimento que nos alimenta a caminhar verdadeiramente. Irmão, desculpa, se você sonha com o céu, mas não se alimenta para chegar no céu, irmão, você não vai conseguir chegar, querido. Você precisa pagar o preço. Pagar o preço também é perder não, ganhar para Deus 2 horas do seu domingo e vir para a Santa Missa e esperar a missa acabar. Amém? Fica de pé, agora a gente vai rezar nesse momento.